Bem-vindos a mais um Conexão Kardec de hoje. Tudo bem com vocês? Bem, sempre reforçando, para vocês que sigam o nosso Instagram, Se inscrevam no nosso canal do YouTube, que isso é muito importante para a gente, tá? Compartilhem as nossas redes sociais para ajudar no nosso trabalho aqui de levar o Espiritismo para mais pessoas e fazer essa conexão alma com alma. Queria novamente agradecer à editora Boa Nova, que mandou mais alguns mimos para nós aqui, que eu vou abrir agora mesmo. Lembrando que lá no site vocês podem ter acesso ao cupom Conexão Kardec e ter 10% de desconto aí nas compras acima de R$50. Então podem aproveitar aí essa regalia que nós temos aí. Eu vou abrir. Recebemos aqui, parece, alguns livros novos que vamos ver. Olha, alguns livros com mensagens diárias, Olha, Otimismo Todo Dia, Sementes de Felicidade, Deus Ajuda, Preces também. E vamos ver aqui um livro novo, Um Brinde ao Destino. Esse aqui também eu e a Giovana temos que ler, para depois nós passarmos para você a nossa opinião sobre o livro. E com certeza, editora Boa Nova, nós vamos ler. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho e por nos ajudar aí como vocês podem. Tem mais um aqui, olha. Gotas de Esperança, também de mensagens diárias. Bem, começando o vídeo de hoje, o episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema aí bastante complicado, vamos dizer assim. Não deveria ser, mas que é a questão do aborto, A gente fala que não gosta de falar sobre isso, outros não gostam, mas deve ser falado e tem que ser falado, E, começando, nós vamos ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, a questão da ingratidão dos filhos e os laços de família. Aqui fala um pouquinho dessa relação do aborto com a família. Vamos lá. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para lhe analisar as causas e os efeitos. Aqui, como por toda a parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões e as virtudes inerentes à sua natureza. E vai para o espaço se aperfeiçoando ou ficando estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas a algum destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever um canto da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e é então que tornam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha, caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Até aqui a gente falou até nos outros vídeos, da questão de que o maior presente que nós podemos dar a Deus é o nosso coração puro. E ele fala, que quando acontece a passagem aqui, para você ter essa evolução, você tem que ter a caridade, e esquecer os ódios no coração, e ter a ideia do perdão,
Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram sobre a terra, mas, ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar, e mais ainda com a de abdicarem de si mesmos. Sobretudo, a de amarem aqueles que talvez destruíram sua fortuna, sua honra, sua família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por esses sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. Ou seja, eles voltam, eles reencarnam com essas pessoas que eles detestaram, que eles tinham esse ódio, né, que eles falam, esse ódio poderoso, para poder se reconciliar, né? E eles pedem ajuda aos espíritos para poder, sabendo que isso vai ser uma prova, que isso vai ser difícil para eles, né? Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas, para ir cumprir sobre a terra os destinos deste corpo que vem a se formar. Qual será, pois, a conduta nessa família? O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sob a qual sucumbe, às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior pode justificar. Nada, com efeito, nessa existência, pode provocar essa antipatia. Para a compreender, é preciso voltar os olhos sobre o passado. Ou seja, esse espírito já reencarna, né, próximo, né, com relações próximas a espíritos que ele tinha alguns desentendimentos, que ele tinha ódio, que ele não se dava bem, né? Então ele vem para acertar esses sentimentos, para evoluir, né? Porque nada mais é do que aprender a perdoar, aprender a amar essas pessoas que ele nunca gostou. E que, claro, com certeza, em outras vidas, trouxe problemas a ele, né? Ele fala aqui, né? Pessoas que destruíram sua fortuna, sua honra, sua família. Então, em outras vidas, teve todos esses entraves e ele tem que acertar. E aí ele vem com o intuito desse acerto, desses laços familiares serem uma forma de acertar e dele aprender a amar, né? E é muito difícil amar os inimigos, a gente sabe disso, né? E aí ele fala que isso dependerá da persistência de suas boas resoluções, né? Então, se ele persistir, se ele insistir nesses sentimentos bons, ele vai conseguir alcançar, vamos dizer assim, a sua meta, né? E aqui ele fala também a respeito da, segundo triunfe, a boa ou má resolução. Então pode ser que triunfe a boa resolução, ou seja, ele consiga finalmente amar e se entender, ou a má resolução, que infelizmente ele não consiga. E aí ele vem em outra vida, com essas mesmas pessoas, em outra formação, para tentar acertar, né? E aí vocês me perguntam, mas você falou que ia falar do aborto, e o que isso tem a ver, né? É isso mesmo que tem a ver, essas relações familiares, né? Por exemplo, quando uma mãe ela aborta, muitas vezes ela tem até mais, ela aborta mais de uma vez, normalmente, né, como acontece, é o mesmo espírito já tentando vir. Então, uma mãe que aborte 3 vezes voluntariamente, claro, não falando de involuntariamente, muitas vezes é o mesmo espírito que está tentando vir, porque o aborto já é uma interferência nesse plano espiritual. Tudo ali é pensado para ser daquela forma. Então, a partir do momento que eu voluntariamente cometo um aborto, vamos dizer assim, eu causo um atraso no progresso daquele espírito, porque aquela vida era para ele aprender, era para ele progredir, e eu estou atrasando essa progressão, né, com o aborto voluntário, né? Isso também é falado no Livro dos Espíritos.
Até na questões 355, por exemplo, a gente fala aqui, olha. Ó, 356. Existe, como indica ciências, crianças que desde o ventre da mãe não são viáveis, e com que fim isso ocorre? Isso ocorre, como indica a ciência, isso ocorre com frequência. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a reencarnar. Aqui ele fala do aborto involuntário. Ah, mas por que existe o involuntário? Porque às vezes a mãe tem que passar por aquela situação, os pais, e às vezes o espírito que vai estar naquele feto também tem que passar por esses abortos, né? Então, isso ocorre com frequência. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a reencarnar. Então, os dois, ou um deles, tem que passar. Muitas vezes os dois têm que passar por essa situação, muitas vezes um. E o outro, como prova, como ajuda, se prontifica, né? Às vezes a mãe e o pai precisam passar por essa situação, e o espírito fala, não, eu vou para ajudar a eles a progredir, a evoluir, já que eles precisam passar por essa situação. E às vezes o próprio feto, né, o espírito que está naquele feto, ele também precisa passar por essa situação, né? Na 356, olha, existem natimortos que não foram destinados à reencarnação de um espírito? Sim, aos que jamais tiveram um espírito destinado para seu corpo. Nada deviam relezar por eles. Foi então somente pelos pais que essa criança veio. Então, nesse caso, ela só veio pelo pai, né, para que ele passasse por aquela situação. Ele nem chegou a ter um espírito, aquele feto. E houve aquele aborto involuntário. Então, os pais tinham que passar por aquela situação, por aquela dor, por aqueles sentimentos, para a evolução deles, para que eles tivessem uma progressão no espírito deles, tá? Já na 357 fala das consequências do aborto voluntário, olha lá. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Tá? Então, quais são as consequências para o espírito? É uma existência nula, a recomeçar. Então, se houve um aborto voluntário, o espírito não tem culpa, né? Porque quem cometeu o ato foi a mãe, ou, né, de alguma forma, o núcleo, né? O abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Existe sempre o crime quando transgrides a lei de Deus. A mãe ou qualquer outra cometerá sempre um crime tirando a vida à criança antes de seu nascimento, porque é impedir a alma de suportar as provas da quais o corpo deveria ser instrumento. Então, sim, neste caso do aborto voluntário, você está, como eu já falei anteriormente, interferindo no plano espiritual, né? Você está causando um atraso no progresso desse espírito. E aí sim, você está de alguma forma você vai ter que acertar isso, né? A gente sabe de casos de crianças, de mães que tiveram, por exemplo, que provocaram um aborto porque não era o momento dela ser mãe, aconteceu e ela, sei lá, vamos dar um exemplo. Aos 20 anos ela não queria ficar grávida, ela abortou. E lá pelos 32 ela já queria engravidar, ela engravidou e essa criança nasce. E muitas vezes é o mesmo espírito do aborto lá de trás. E aí a mãe sente o quê? Ai, meu filho me rejeita tanto, meu filho parece que não me ama tanto, porque ele carrega já essa rejeição do aborto lá de trás, né? O perispírito carrega isso. Inconscientemente, que ele vai saber, claro que não é conscientemente, mas ele sabe que houve uma rejeição lá atrás. Então existe já esse impasse, né? E a mãe vai ter que reparar isso, porque foi o que ela
Foi algo voluntário que ela escolheu lá atrás, né? Então ela vai ter que reparar. E ele fala aqui, na questão 359, já a respeito de, no caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe, né? Ou seja, então neste caso, claro que não é um crime, tá? Então você tem ali um parto complicado, né? E aí, infelizmente, você acaba sacrificando a criança para que a mãe sobreviva, isso já não é considerado, né? Isso já é uma coisa que, infelizmente, não teve controle e não é considerado uma, vamos dizer assim, uma falta de progressão para o espírito. Infelizmente, ali já é um caso que não é considerado, tá? Ao contrário de um aborto voluntário, que você opta em não seguir adiante com a gestação e não ter aquela criança, né? É muito interessante nós falarmos sobre o aborto, tá? Porque a gente sabe que existem casos e casos, e muitas vezes de forma irregular. E quantas mães acabam podendo perder a vida nesses abortos irregulares, muitas vezes ou perdem o poder de gestação, porque acabam tendo complicações, né? Então é muito importante isso ser falado, né? Assim como o suicídio, que a gente fala, né, que a gente fala tanto no espiritismo e que muitas vezes é um tabu dentro das famílias. O aborto, o suicídio são temas que devem ser falados com os jovens, que deve ser conversado. Porque é esse tipo de conversa que vai ajudá-los a enfrentar um problema que eles tenham futuramente. Isso sendo escondido é muito pior para eles. Se isso é falado em casa, se isso é comentado, se isso é discutido em família, é muito mais fácil para eles enfrentarem uma situação dessas, né? Às vezes a gente pensa que um filho, que um pai, que uma mãe não está passando por nada, que está tudo bem, e a gente não sabe. Eu já ouvi relatos, por exemplo, de uma filha que falou, olha, o meu pai não dava sinal nenhum de suicídio. Ele só começou a acertar as coisas, ele começou a me passar senha de banco para se algo acontecesse, ele começou a deixar tudo no nome certinho, sabe? Eu tinha uma casa que estava no nome dele, ele passou para o meu nome, ele começou a acertar, como se ele quisesse deixar tudo certo para ele ir embora, e ele foi, porque ele não dava sinal nenhum. E porque a gente não conversava isso em família. A gente não discutia as tristezas. Por que você não está bem hoje? A gente não sentava a fazer uma refeição para saber como que a gente estava. A gente não conversava sobre sexo com os nossos filhos. Isso tudo é muito importante em família, né? Você dar o apoio e dar a liberdade para que seu filho chegue em você e tire uma dúvida, tente esclarecer algo que ele não está entendendo. Fale sobre aborto, sobre suicídio, sobre sexo, sobre gravidez na adolescência. Tudo isso é importante para que as famílias sejam amparadas, para que as pessoas se sintam amparadas nas suas famílias, para poderem ter o porto seguro, né? Então isso não deve ser escondido, nem visto como um tabu. Aqui a gente nem fala disso, né? Não se deve sim falar muito com o jovem sobre isso, para que ele possa sentir essa segurança, esse aconchego da família, se algo acontecer com ele, né? E aí, em família, tomar a decisão correta. Certo? Ai, gente, eu acho que por hoje é isso, tá? Lembrando que se vocês quiserem deixar opiniões aí nos comentários dos vídeos, nos comentários do Instagram, colocar ideias de temas para a gente discutir aqui, tá? Serão sempre lidos com muito carinho e muito bem aproveitados, tá? Agradecer novamente a editora Boa Nova por sempre estar aí nos ajudando, nos auxiliando, né? Mandando sempre alguns mimos para a gente poder mostrar aqui, né? E pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais, que é muito importante, tá? Nos ajudem a crescer um pouco mais a cada dia e fazer essa conexão alma com alma, falar sobre o espiritismo, ok? E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.